Olá, é nós aí de novo para mais uma aula sobre evangelismo. E eu quero falar hoje sobre o evangelista. Nós temos, dentro da eclesiologia, dois tipos de evangelista. O evangelista como ministério, está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando olhamos o evangelista do ponto de vista bíblico, igreja primitiva, nós vemos ali não apenas um cargo dentro de uma igreja, mas um exímio ganhador de alma, chamado por Deus para impactar uma geração. Faço primeiramente menção ao evangelista Filipe, que na verdade foi consagrado a diácono, mas tinha a função e o ministério de evangelista. Pastor, mas um diácono que é evangelista, como pode isso? Na eclesiologia, nos dias de Atos dos Apóstolos, diácono, diaconato, o episcopado, no caso do bispo, e o presbítero, eram cargos que se tinham dentro de uma administração eclesiástica. Evangelista, pastor, profeta e apóstolo era o ministério dessas pessoas. O ministério quem dá é Deus. Os cargos dentro da igreja quem dá são os líderes. Por exemplo, o apóstolo Pedro era apóstolo, mas ele também era presbítero, porque a função de um apóstolo é expandir o reino de Deus. A função de um apóstolo é desbravar territórios, é treinar, é autenticar e enviar lideranças, consagrar pessoas para a obra. Mas a função do presbítero naquela época era a mesma função de um pastor nos dias de hoje: apacentar uma comunidade, cuidar de um rebanho. Essa era a função de um presbítero. Como também era a função de um bispo, cuidar de uma determinada região e apacentar um rebanho. Mas o bispo poderia ser um apóstolo, como também o presbítero poderia ser um apóstolo, como o diácono também poderia ser um pastor ou um evangelista. No caso de Filipe, foi consagrado dentro da organização eclesiástica de Atos, capítulo 6, foi consagrado a diácono, ou seja, ordenado a diácono para cuidar ali das causas da viúva, mas o ministério de Filipe era evangelista. E isso mostra bem claramente lá no capítulo 8 de Atos, quando ele foge juntamente ali com a igreja que foi dispersa de Jerusalém, e onde eles entravam, eles ganhavam alma e impactavam gerações. Filipe entrou na cidade de Samaria e ganhou a cidade para Jesus, de maneira que houve muita alegria ali naquela cidade. Um outro evangelista nato era o evangelista Paulo, que era inclusive apóstolo. Barnabé também era apóstolo, mas cumpria esse papel de evangelista com muita autenticidade. Paulo diz: a ninguém eu batizei, porque o Senhor me enviou para evangelizar. Está lá no livro ali de 1 Coríntios, capítulo 1, você vai ver isso bem claramente ali pelas palavras de Paulo. O apóstolo Paulo era um exímio evangelista. O apóstolo Pedro era um exímio evangelista, apesar de que Pedro foi o primeiro a evangelizar os gentios ali na igreja de Atos, o primeiro apóstolo a evangelizar ali os gentios. Nós vemos claramente a palavra de Deus, dentro da palavra, que o evangelista ele tem a função de impactar de forma positiva uma geração. Eu quero trazer aqui a menção sobre o evangelista John Wesley, que ganhou quase 3 milhões de almas. E tantos outros evangelistas, como João Calvino, Lutero, como também o próprio Armínio e tantos outros reformistas que pregavam a palavra de Deus e evangelizavam por onde eles passavam e faziam grandes feitos para Deus. Quero trazer também aqui o evangelista Charles Finney, que impactou a sua geração com o poder do evangelho. Eram homens que ganhavam milhares de pessoas para Jesus. Hoje nós temos observado muitos evangelistas na nossa história,
como por exemplo o evangelista Rubens Cunha, que onde entra na cidade que chega é para impactar aquela cidade com o poder do evangelho, com milagres e com sinais. Podemos trazer também ali o Morris Cerullos, que foi um grande, poderoso ali evangelista que disseminava a palavra de Deus com autoridade, agregando ali milhares de pessoas. Então, o perfil do evangelista, ele tem o mesmo perfil de um apóstolo, de um desbravador de território. Mas pastor, o evangelista que prega na igreja, não, ali não é um evangelista. Ele tem um nome de evangelista dentro da eclesiologia, na organização ali do estatuto daquela igreja, mas o ministério de evangelista ele não tem, porque quem tem o ministério de evangelista está desbravando territórios, quebrando cadeias, ganhando multidões para Jesus com sinais e prodígios. Dentro da palavra de Deus, esse é o papel do evangelista. O papel do evangelista não é estar pregando no púlpito da igreja ali, discipulando os irmãos, dando aula em uma escola bíblica. Nesse papel de professor da escola bíblica, isso é papel de mestre, é o papel do pastor, é o papel do diácono, é o papel do presbítero, mas o papel do evangelista é desbravar territórios, ganhar almas para o Senhor e encher a igreja de vidas, desbravar territórios. Esse é o papel do evangelista. O evangelista é um homem cheio da unção de Deus que prega a palavra com muita autoridade. É um ministério tão poderoso, tão importante quanto o ministério do apóstolo, do profeta, do pastor e do mestre. Só que na questão do evangelista é anunciar a Cristo e ganhar almas, multidões de almas para Jesus. Amém? Beijo no coração. Mais estudo para você aí. Continua conosco. O senhor não via, não? Via muito pouco. Via o que? Vultos? Farelada, mancha preta, coisa. O senhor via então manchas. E agora? Sarada. Quem te curou? Jesus. Quantos podem dizer aleluia? Olha só ali, Deus fez um milagre aí, olha. Muitos milagres acontecem na hora do testemunho, aleluia. Senhora, tinha uma dor intensa que os médicos não descobriam o que era. E durante a oração ela sentiu alguém puxando a perna, ela viu uma sombra preta saindo e a sua perna foi curada. O que aconteceu com a senhora? Há 8 meses que eu venho doente, fui desenganada do médico, encontro no meu útero, e eu vinha sentindo muita dor, e hoje, depois que eu estava ali, eu senti um alívio. Aleluia. E a senhora tinha algum caroço? Sim. E o caroço sumiu? Qual o tamanho que é desse caroço? Era mais ou menos assim. Faz para aquele rapaz da fotografia com a sua mão o tamanho do caroço. Tamanho de uma laranja, como é que é? Faz assim. Mostra para ele o tamanho. E o médico desenganou, ele falou o quê? Que a senhora não ia viver, não? Tinha pouco dia de